Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal acaba de decidir manter o presidente Renan Calheiros à frente da presidência do Senado. E o relatório sobre a admissibilidade da PEC da Previdência já está pronto, já pode ser votado essa semana. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha tudo o que aconteceu hoje nos corredores do poder comigo, a partir de agora pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Nós vamos começar direto com a Agência Brasil, com a repórter Carolina Pimentel, que tem pra gente as últimas notícias sobre o que aconteceu agora lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde houve o julgamento sobre a permanência do senador Renan Calheiros à frente da presidência do Senado. Boa tarde, Carolina. Mariana, como você disse, a maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu há pouco que Renan Calheiros deve continuar aí na presidência do Senado. 6 ministros votaram pela derrubada da liminar do ministro Marco Aurélio, que determinava o afastamento de Renan. E 3 votaram aí junto com o ministro Marco Aurélio. Votaram contra o afastamento os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Teori Zavascki, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Já votaram pelo afastamento de Renan Calheiros os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber, né? Em seu voto, o ministro Marco Aurélio defendeu aí a liminar que ele concedeu pelo afastamento de Renan Calheiros e disse também, criticou aí o descumprimento da decisão pelo Senado e determinou, inclusive, o envio do processo para a Procuradoria-Geral da República para investigar a mesa diretora do Senado que não acatou a decisão liminar. Vamos ouvir aí, inclusive, um trecho do voto do ministro Marco Aurélio. Cancelou-se no dia de ontem a sessão plenária, procedendo-se de igual forma quanto à sessão de hoje. Se diz que, sem ele, e a essa altura está sendo tomado como um salvador da pátria amada, não teremos a aprovação de medidas emergenciais visando combater o mal maior, que é a crise econômica financeira. A que custo será implementada essa blindagem pessoal? E o advogado do Senado, Alberto Cascais, que participou do julgamento, disse que o Senado não teve a intenção de desafiar o Supremo Tribunal Federal ao não cumprir a decisão do ministro Marco Aurélio. Ele reconheceu que há um atrito institucional entre os poderes, mas disse que o Senado não afastou o Renan imediatamente porque teria que cumprir normas internas para conceder um prazo de defesa para o senador. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também esteve no julgamento, disse que o afastamento de Renan Calheiros deveria ser imediato e rebateu a hipótese de que Renan pudesse ser mantido no cargo e fosse impedido apenas de assumir o cargo de presidente da República em caso de vacância. Vamos aí ouvir Rodrigo Janot. Que exemplo que esse estado de coisas daria para as nossas crianças, adolescentes, brasileiros e o povo em geral, de que pessoa acusada de graves crimes contra a administração pública, em processo admitido perante esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, pode estar no comando desta nação, ainda que transitoriamente. 2 ministros não participaram do julgamento hoje. Gilmar Mendes, que está em uma viagem oficial à Suécia, e Luiz Roberto Barroso, que se declarou impedido de julgar a questão porque antes de chegar ao Supremo ele trabalhou com advogados da Rede, o partido que ingressou com a ação aí contra Renan Calheiros. Mariana.
Obrigada, Carolina. E hoje, mais cedo, enquanto ainda não tinha sequer começado o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o primeiro vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, abriu a sessão, fez um comunicado aos senadores sobre uma sessão que ocorrerá agora à noite aqui no Senado. Vamos ouvir o que disse Jorge Viana ao conduzir a sessão do Senado hoje mais cedo. Temos que ter serenidade para esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Senado está funcionando plenamente, todas as suas comissões, senadores desde cedo trabalhando, deliberando pautas importantes para a sociedade, para o país, mas eu estou fazendo uma alteração no horário da sessão, porque eu acho que isso é pertinente. Não vejo muito sentido nós estarmos aqui, que o Parlamento brasileiro, a Casa da Federação, estamos fazendo um debate quando temos uma deliberação no Supremo Tribunal Federal que diz respeito diretamente à nossa Casa. O presidente eleito é o presidente Renan, é o presidente da Casa. A minha posição é de substituí-lo em qualquer circunstância. Tenho feito isso com lealdade, tenho trabalhado junto com o presidente Renan e assim vou seguir fazendo. Pois é, depois que fez esse comunicado, o senador Jorge Viana foi parabenizado por alguns senadores que estavam presentes pela forma serena, tranquila, como se comportou nesse período aí de turbulência no Senado. Vamos ouvir um pouco do que os senadores disseram a Jorge Viana hoje, logo após esse comunicado dele. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa, mesmo nos tempos turbulentos que nós estamos vivendo, a iniciativa de abrir a sessão ao meio-dia para fazer esta comunicação, para tranquilizar a Casa, para que a Casa saiba que, pela razão que se sabe da reunião do Supremo Tribunal Federal, que vai ocorrer às 2 da tarde, fica suspensa a convocação da reunião normal às 2 da tarde, mas haverá uma reunião extraordinária. Decidido o que vier a ser decidido pelo Supremo, haverá uma sessão extraordinária. As pessoas pensam que nós nos conhecemos aqui pelo embate de Vossa Excelência, de ser do Partido dos Trabalhadores, e eu tenho uma outra posição, mas quero fazer o registro da serenidade que Vossa Excelência tem em momentos difíceis. E quero parabenizá-lo pelo seu comportamento e pela maneira serena como está tratando isso desde anteontem, sem se arvorar, sem querer ser arrogante em nenhum momento, e em nenhum momento levantou sua voz para dizer que prejudicaria ou tomaria posição contra aquilo que o Colégio de Líderes já decidiu do ponto de vista da pauta. Vossa Excelência assumiu a presidência por um breve comunicado, mas ao fazer isso, mostra que tem uma presidência, que essa Casa está com comando. Nós vamos esperar o julgamento hoje à tarde. Confiamos na sua serenidade, no seu equilíbrio. Nós estamos num momento de uma crise violentíssima, crise política, econômica, institucional. Então, eu só quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência. Pois é, e eu tenho comigo, aqui do meu lado, o repórter Yolando Lourenço, da Agência Brasil, que vai compartilhar com a gente um pouco do que aconteceu aqui, das movimentações aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado hoje, né, Yolando? Como é que foi o dia até esse momento aqui da votação do plenário do Supremo? O presidente Renan Calheiros apareceu por aqui hoje? Boa noite, Mariana e telespectadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, parecia estar bastante tranquilo e ele veio para o Congresso Nacional, para o gabinete da presidência do Senado, teve reuniões normais, recebeu sindicalistas e teve seus compromissos internos normais. Parece até que ele já sabia que seria o vitorioso nessa questão. Mas a repercussão começou no dia que o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar, né? Todos ficaram em expectativa. O próprio senador Jorge Viana, que você colocou no ar há pouco, disse que o momento era de expectativa, tinha que aguardar as decisões do plenário do Supremo para ver como é que ficaria a Casa. Então, a situação está bastante tranquila e o senador Renan continua presidente até o dia 31 de janeiro do ano que vem. E interessante, Mariana, ele continua presidente do Senado, mas ele foi afastado da possibilidade de assumir a presidência da República na ausência do presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já que ele é o segundo na escala sucessória. Obrigada, Yolanda. Isso é importante lembrar. A escala sucessória primeiro vai para o presidente da Câmara, depois iria para o presidente do Senado, que agora
fica de fora e aí pulará direto para o presidente do Supremo Tribunal Federal, se eventualmente isso acontecer. Bom, eu vou agora chamar a repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional, que tem pra gente informações sobre um acidente aéreo gravíssimo que aconteceu lá em Manaus hoje. Parece que, infelizmente, a última vítima que havia sobrevivido desse acidente faleceu hoje à tarde. É isso mesmo, Maíra? Boa tarde. Boa tarde, boa noite já, né, Mariana? 6 pessoas, infelizmente, morreram aí nessa queda desse avião de pequeno porte no Parque do Mindu, uma reserva do Mindu, em Manaus, no Amazonas. A aeronave modelo Embraer 721D, com capacidade para 8 pessoas, decolou do aeródromo de Flores por volta de 8 da manhã de hoje e seguia para o município de Novo Aripuanã, no Amazonas também. A queda ocorreu logo após a decolagem. Segundo o tenente João Filho, do Corpo de Bombeiros em Manaus, 6 pessoas estavam no avião, entre elas uma criança. 4 passageiros morreram em decorrência da colisão e da explosão. E o piloto da aeronave foi arremessado para fora da aeronave e foi encontrado aí a 10 metros de distância dos escombros da aeronave. A 6ª vítima chegou a ser internada com 99% do corpo carbonizado. Ela ficou internada no hospital 28 de agosto com um estado gravíssimo, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos, morreu no início da tarde. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção, já está investigando, já realizou perícia no local, está investigando, mas já adiantou que não foi encontrada nenhuma irregularidade na matrícula dessa aeronave. Mariana? Obrigada, Maíra. Mais um acidente aéreo terrível aí. Na semana passada a gente teve o acidente com aquele voo da Chapecoense, que por sinal a missa de 7º dia foi celebrada ontem, e também aquele acidente envolvendo uma noiva que chegava de helicóptero ao casamento, e agora mais um acidente aéreo em Manaus. No próximo bloco, nós vamos falar de reforma da Previdência e também do relatório a respeito dos salários que extrapolam o teto constitucional, os chamados supersalários. Vamos dar detalhes sobre os projetos que vão tratar desse tema no Congresso nas próximas semanas. Eu volto já. Olá, estamos de volta no último bloco. Você conferiu aqui que o plenário do Supremo Tribunal Federal acaba de decidir manter Renan Calheiros na presidência do Senado, mas deixá-lo fora da linha sucessória da presidência da República. Essa, aliás, era uma estratégia que nós adiantamos ontem aqui nos corredores do poder, com o Roseanne Kennedy, que era uma estratégia que o meio político, os aliados de Renan, apostavam que poderia ser usada. Ele seria mantido na presidência do Senado, mas impossibilitado de assumir a presidência da República, caso seja necessário. Você conferiu aqui conosco também que houve um acidente em Manaus, um acidente aéreo, 6 pessoas morreram nesse acidente. Bom, agora a gente vai falar de reforma da Previdência. A Roseanne Kennedy não está aqui com a gente hoje, mas ela conversou mais cedo sobre isso. Vamos ver o que disse, com quem Roseanne Kennedy conversou. Olá, boa noite a todos. Hoje, o deputado Alceu Moreira, que é do PMDB, foi escolhido para relatar a PEC da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. E o parlamentar já adiantou, vai votar pela admissibilidade da matéria. Ele deixou muito claro que no caso da CCJ não há discussão de mérito sobre o que está sendo proposto. É apenas para verificar se o que é proposto na PEC é constitucional ou não. E ele quer apresentar este relatório de imediato, já deixou isso muito claro. A discussão mesmo, o mérito, vai ser numa comissão especial. E aí sim o embate promete ser amplo dentro do Congresso Nacional. Eu conversei com o deputado Reinaldo Stefanes, que é do PSD do Paraná, ele que foi ministro da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, também do governo Fernando Collor, foi ministro da Agricultura na gestão petista, mas tem essa ampla experiência na área de Previdência, ele é economista.
entrevista. E nessa conversa comigo, ele falou tanto da questão da aposentadoria diferenciada de militares e dos civis, da questão da aposentadoria igual para políticos e ainda da idade mínima. Você tem no mundo um padrão de previdência social. Você tem princípios, você tem fundamentos, você tem doutrina, e aí existem questões básicas que são fundamentais. Uma delas é a idade mínima, ou seja, o mundo todo tem uma idade mínima, e essa idade mínima ela vem variando ela fica variando em torno dos 65 anos de idade. O Brasil era um dos poucos países que não tinha idade mínima. Não obstante, lá na criação da Previdência Social, em 1923, tinha uma idade mínima. Depois ela caiu fora e nunca mais foi recomposta. Em 98 tentou-se votar essa idade mínima, ela foi derrotada aqui no Congresso por apenas um voto. Então essa reforma já tinha que ter se adaptado às novas necessidades, ou seja, a qualidade de vida, aumento da expectativa de vida também, e colocada dentro dos padrões que todo mundo que tem uma previdência organizada pratica. E o projeto colocado, eu acho que ele mexe nos pontos fundamentais, embora alguns evidentemente são discutíveis, claro, e tem que ser assim, e talvez outros ele deixou de contemplar. E de forma geral, já a reforma feita em 2008, ela já mexeu muito com os políticos, né? Ela já colocou toda a classe política dentro do INSS. Quer dizer, o político, se ele quiser contribuir para o INSS, ou para fundos complementares que são criados dentro da legislação normal de fundos complementares, né? Agora, poderá tornar essas regras mais rígidas. O senhor acha que hoje a categoria, a classe política tem essa consciência de que precisaria se igualar em termos de teto, em termos de tempo? Tem consciência. Não é uma minoria? Não, ela tem consciência. E veja bem, é que nós ainda estamos com a imagem do passado. Se observa que esses regimes, tanto militares como polícias militares, eles foram feitos há muitas décadas atrás, quer dizer, e devem ter 60, 80, 100 anos já de idade, quando a qualidade de vida, a expectativa de vida era absolutamente diferente da de hoje. Ou seja, hoje não faz muito sentido nós imaginarmos que um coronel vá para a reserva com 50 anos de idade. Quer dizer, com 50 anos de idade ele é um jovem. Então tem que ter alteração em relação à aposentadoria dos militares. Isso tem que ser discutido, tem que ser debatido, né? E aí eu estou falando de polícias militares e de Forças Armadas. E de Forças Armadas. Agora, cada vez que esse debate surge, como surgiu em 98, depois surgiu novamente em 2003 ou 2004, você diz, não, isso vai ser discutido depois através de lei. Só que depois não se discute mais. Quer dizer, e seria interessante que pelo menos se sinalizasse com muita clareza isso, que isso vai ser feito. E, de fato, esse ponto sobre o tratamento diferenciado de previdência de policiais militares e as demais categorias de trabalhadores vai ser de ampla discussão. Agora há pouco, inclusive, ocorreu um protesto aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde eu estou neste momento, e esse protesto envolveu representantes de várias categorias das polícias. Polícia Civil, da parte penal, agente penitenciário, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Eles vieram aqui, fizeram uma espécie de abraço no Salão Verde, um círculo amplo para pedir uma negociação com os parlamentares que vão discutir a reforma da Previdência, porque eles querem também ser incluídos no mesmo tipo de tratamento que as polícias militares. Quem está aqui ao meu lado é Flávio Werneck, que é o presidente da Associação, da Federação Nacional da Polícia Federal. Flávio, o que é que vocês querem de fato? Aliás, o que está acontecendo, né? Quer dizer, tem tratamento diferenciado para as polícias e é isso que vocês querem mudar aqui? Policiais militares vão ficar para uma reforma posterior e vão poder dialogar e apresentar dados. Nós, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, agentes penitenciários, ninguém vai poder dialogar com o governo e vamos ter que entrar numa disputa aqui dentro do Congresso Nacional. Isso é um absurdo. Então vamos lá, o que é que vocês vão pedir de fato para os deputados? O que é que vocês querem que inclua nesta proposta da reforma da Previdência? O que nós queremos é a apresentação de um diálogo com dados. Hoje, para você ter ideia, a tábua de morte média do policial gira em torno de 60 anos no Brasil. Um policial é assassinado no Brasil a cada 12 horas.
O que nós queremos aqui é que cumpra-se a Constituição Federal. O tratamento dado a toda a segurança pública tem que ser único, porque tem que se tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Bom, sobre esses questionamentos feitos hoje, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que os militares estão dentro da reforma da Previdência e que as alterações na regra das aposentadorias deles virão posteriormente, em um segundo momento. O ministro explicou que isso ocorre por uma questão técnica, porque a inclusão dos militares na reforma deverá ser feita por meio de uma emenda à Constituição, por meio de uma emenda à Constituição e também por meio de uma lei complementar. Segundo o ministro, isso não implica nenhum privilégio e nenhuma omissão em contribuir com a reforma. A contribuição será dada no início do ano e o compromisso é com o Brasil, e o Brasil precisa dessa reforma. Se o Brasil precisa dessa reforma, os militares darão a contribuição deles inquestionavelmente. Essa foi a nota divulgada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos agora diretamente ao Rio de Janeiro, onde os deputados estaduais estão votando medidas para ajudar a sanar aquela crise gravíssima no estado, com o repórter Maurício de Almeida. Hoje o clima é de tranquilidade aqui na Assembleia Legislativa do Rio, bem diferente do que aconteceu ontem, quando manifestantes tentaram invadir o prédio da Assembleia e acabaram entrando em confronto com a Polícia Militar. Foi um confronto muito violento que durou a tarde inteira, com muitas bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e também balas de borracha. Várias pessoas ficaram feridas nesse confronto. Uma nova grande manifestação só está programada para a próxima segunda-feira. Representantes dos sindicatos, dos servidores do Estado já estão programando essa manifestação e pretendem ocupar novamente a rua que fica em frente à Assembleia Legislativa do Rio na próxima segunda. Nesse clima mais tranquilo hoje, os deputados analisaram 4 medidas do pacote de corte de gastos do governo do Estado. A primeira medida, que era considerada mais polêmica, foi retirada da pauta. Os deputados decidiram arquivar a medida que criava um limite para o subsídio do governo do Estado para o bilhete único intermunicipal. Para quem não mora no Rio de Janeiro, esse bilhete único intermunicipal é utilizado por um passageiro que pode pegar até 2 meios de transporte entre 2 municípios num período máximo de 3 horas, pagando apenas o valor de uma passagem. O restante desse valor é compensado pelo governo do Estado, que deposita o restante desse valor nas contas das empresas de transportes. Os deputados acharam que esse projeto era polêmico e não votaram a criação de um limite para esse subsídio do governo do Estado. Outras 3 medidas do pacote foram aprovadas hoje aqui na Assembleia Legislativa do Rio. A primeira delas deu novas regras para o pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo do Estado. Também foi aprovada a proibição de conceder qualquer tipo de isenção para quem deve impostos para o governo do Estado. Em relação à isenção de tarifas para passageiros que utilizam as barcas de Paquetá e também das barcas para Ilha Grande, pessoas que moram tanto em Paquetá quanto a Ilha Grande, os deputados consideraram o seguinte: a partir de agora só terá direito à gratuidade quem mora em Paquetá e na Ilha Grande recebe até 3 salários mínimos por mês. Quem receber acima desse valor terá que pagar 50% do bilhete, já que o restante desse bilhete sempre também é compensado pelo governo do Estado, que quer cortar também esse subsídio. Obrigada, Maurício. Eu tenho aqui comigo ainda o Yolando Lourenço, que vai falar para a gente rapidamente sobre aquelas medidas para combater os super salários no Senado. Agora há pouco, né, Yolando, foi aprovado um relatório sobre isso da senadora Cátia Abreu. Do que ele trata? Bem, Mariana e telespectadores, a senadora Cátia Abreu apresentou o parecer dela da comissão criada pelo senador Renan Calheiros para discutir a questão dos supersalários no serviço público. No parecer da senadora, ela inclui 2 projetos e também um aditivo, um substitutivo a uma emenda da senadora Gleice Hoffmann, que já tramita no Senado Federal, estabelecendo regras mais claras sobre a questão dos salários. Dos projetos, ela estabelece o que está dentro, o que deve estar dentro e o que deve estar fora dos supersalários. Porque hoje o teto salarial é de R$33 mil. Mas muita gente recebe mais que isso. Essa é a razão com que o senador Renan Calheiros criou essa comissão para discutir isso. E a senadora Cátia Abreu apresentou hoje, já foi aprovado e vai agora para ser votado no Senado Federal, no plenário do Senado, e depois virá para o plenário da Câmara. Mari, você está correndo comigo hoje, hein, Mari?
O nosso tempo é curto, Yolanda, bastante curto, por isso que eu vou imediatamente com Maíra Heinen, que vai nos dar as últimas informações sobre Enem. Fala com a gente, Maíra. Mariana, quem fez a prova do Enem agora, a segunda aplicação da prova, já pode consultar o gabarito. O gabarito foi divulgado hoje, está disponível na página do participante em enem.inep.gov.br e também pelo aplicativo Enem 2016. O INEP anulou uma questão de ciências da natureza que foi aplicada no sábado. A justificativa foi a dificuldade de enxergar pontos nos gráficos apresentados, permitindo uma segunda interpretação. Segundo o INEP, essa anulação não vai apresentar impacto nos resultados dos testes. A nota final do Enem está programada para ser divulgada no dia 19 de janeiro de 2017. Mariana? Obrigada, Maíra Heinen. Essas foram as principais notícias do dia aqui nos corredores do Poder em Brasília. Amanhã eu estou aqui de novo, aguardo vocês pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Boa noite, Orlando. Boa noite, Mariana. Sucesso no programa aí, que o Brasil precisa desse programa. Boa noite.